Quantos vieram nessa noite ouvir a palavra do Senhor? Amém? Quero convidar o Flávio, venha cá, querido. Deus abençoe, viu? Aí trouxe torcida, isso é bom. Ô glória. Que responsabilidade, né, irmãos? Mas assim, é uma responsabilidade maravilhosa estar aqui na casa do Senhor, podendo compartilhar com os irmãos, falar. Espero que os irmãos não olhem para o meu nervosismo, né? De vez em quando vai sobrar papel aqui, mas o importante é estarmos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em João 4. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 23 e 24. É muito bom estar aqui na casa de Deus, né? A gente sai de casa falando assim: Senhor, eu vou lá para a igreja, vou orar, vou agradecer pelo que o Senhor tem feito. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele fala com a gente, né? A gente ouviu cânticos aqui maravilhosos. Cânticos que, se a gente parar para prestar atenção, são verdadeiras pregações, são palavras completas que enchem o nosso coração. E é uma coisa que a gente tem que tentar ao máximo, não perder isso. Cantar, mas prestando atenção, sabe? Tentando viver, recebendo essa palavra, né? E muitas vezes a gente vai cantando e deixa de viver isso. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, a palavra de Deus nos diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso coração se enche de alegria de estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que temos tantos problemas na nossa vida, Senhor. Mas tenho certeza que cada um aqui, para cada problema, tem uma vitória para contar, ó Pai. Muito obrigado porque, acima de tudo, Senhor, isso tudo vem sem sermos merecedores de nada, Senhor. Agora, Senhor, em particular, queremos te pedir que o Senhor esteja aqui nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha nos incomodar, para que nós possamos sair daqui diferentes, cheios do Teu Espírito, cheios de vontade de botar em prática essa palavra maravilhosa que vai ser dita aqui, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor quer ter comunhão conosco, ó Pai. Ó Senhor, não leve em consideração minhas limitações, minha falta de capacidade, não permita com que eu atrapalhe, mas sim, Senhor, me usa, esteja com o Seu Espírito Santo me guiando e me orientando para que a Sua palavra seja dita nesse lugar, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Existem umas modas, né, no meio evangélico, no meio gospel, né, da gente repetir certas palavras, né. De vez em quando surge uma onda diferente, uma palavra diferente. Às vezes alguém inventa, canta, coloca uma música, uma canção, onde pede para chover. E aí todos os cânticos começam a chover. Começa a chover dentro da igreja e por aí vai. Outras vezes pedem para cair fogo. E aí começa a cair fogo de tudo quanto é lado e tudo quanto é igreja. E um dos termos que a gente fala muito, nós crentes, são os termos de crente, né? Fala muito esse termo de adoração. E eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, agora um pouquinho, a gente falar um pouquinho sobre uma vida de adoração, né? O tema dessa conversa que a gente vai ter aqui é o convite a uma vida de adoração. Porque muitas vezes nós falamos sobre adoração, muitas vezes nós pensamos em adoração, mas pensamos de uma forma um pouco deturpada, uma forma um pouco limitada, né? Muitas vezes a gente limita a questão da adoração simplesmente ao louvor, a esse momento que a gente esteve aqui no começo do culto, né? Não que esse momento não seja um momento de adoração, é um momento de adoração. Mas a adoração é muito mais do que isso. Às vezes a gente limita a adoração a um templo religioso,
né, a um lugar qualquer, onde que a gente determina que lá naquele lugar específico nós vamos adorar. E também é uma determinada forma. Olha, não, eu vou adorar dessa forma. E a gente vai tentar ver hoje que a adoração é muito mais do que isso. A adoração é muito mais profunda do que simplesmente esses conceitos que a gente às vezes carrega, sem querer. A gente vai carregando anos e anos dentro de uma igreja, a gente às vezes acaba assimilando essas coisas e deixa de viver o melhor que Deus tem para nós. Eu peguei no dicionário o significado das duas palavras, adorar e adoração. Aqui eu queria abrir um parênteses rapidinho, né, contar uma história. Eu nasci e cresci numa igreja batista, né? Eu acho que uma das grandes qualidades da igreja batista é essa seriedade que eles levam a palavra. E eu sempre achei lindo quando o pregador pegava assim, ele falava sobre um tema, e ele abria o dicionário para falar. E aí eu falei, não, vou aproveitar essa oportunidade, vou abrir o dicionário e vou dividir com meus irmãos. E a gente tem muito para aprender com o que o dicionário fala sobre as palavras adorar e adoração. Sobre a palavra adorar, o dicionário Michaelis, ele diz o seguinte, que adorar é reverenciar, venerar, amar demais, idolatrar, gostar muito de. Adoração é a ação de adorar, o amor excessivo ou exagerado. E aqui eu achei interessante que na adoração ele colocou como ação de adorar. Adoração, então fica claro que não é somente aquele ato contemplativo onde a gente fica ali, né, como por exemplo, às vezes a gente vai lá no Arpoador, né, eu gosto muito dali, eu acho um lugar muito bacana de se estar, e aí você para ali, fica vendo o pôr do sol, olha como meu Deus é maravilhoso, olha como esse Rio de Janeiro é lindo, e a gente fica ali olhando, mas adorar é uma ação. Adorar representa uma busca que o ser humano faz para estar diante de Deus. Sobre o texto, especificamente, quando Jesus fala, né, e essa palavra foi escrita 2000 anos atrás, Jesus fala ali que Deus continua procurando adoradores. E eu acredito, sinceramente, meus irmãos, que se hoje Jesus estivesse aqui no nosso meio, aqui em carne, falando com a gente, nos ensinando, certamente ele ia repetir essa passagem. Porque Deus continua procurando adoradores. A gente vê as igrejas cheias de adoração, a gente vê as pessoas adorando cada vez mais. Eu acho que nunca na história desse país se gravou tanto CD gospel, se falou tanto de Jesus por aí nas televisões, mas Deus continua procurando adoradores. Isso é um sinal de alerta. Nós devemos estar atentos a isso. E quando ele fala que Deus procura adoradores em espírito, eu creio que essa procura que Deus está buscando é uma procura de espírito, assim, é como se fosse um interesse da alma, aquela busca profunda, sabe, uma forma profunda de adoração, um sentimento profundo, sabe aquele sentimento que rasga a gente. Eu costumo dizer que o amor que a gente tem pelos nossos filhos é aquele amor que rasga, né? Quando eu vejo a minha pequenina sofrendo por alguma coisa, essa semana o colégio me ligou, olha, a Débora está com dor de cabeça. Eu fiquei em pânico, larguei tudo no colégio, no trabalho, fui correndo para o colégio. Aí ela me viu, né? É bom menina por causa disso, né? Aí a menina faz um charme, a gente pode... Ela me viu, ela começou a chorar. Ô, filha do papai, vem cá. Mas assim, o meu coração doía, um coração rasgado, sabe? E quem é pai e mãe sabe do que eu estou dizendo. Talvez esse seja o sentimento mais próximo de amor que Deus possa estar procurando em nós. E quando Deus fala também, quando Jesus fala ali em verdade, é uma coisa que não é cega. Porque muitas vezes a gente na igreja, nós seres humanos de uma forma geral, nós temos a tendência sempre a ir para um lado ou para o outro, né? A gente sempre vai para o lado mais radical da coisa. Ou a gente é muito centrado na palavra e fica ali com aquela seriedade e acaba matando, ou a gente acaba muito na emoção e esquece da seriedade da palavra. E quando ele fala aqui em espírito e em verdade, eu acho que é uma junção dessas duas coisas. E a verdade é sem falsidade, sem hipocrisia, sabendo daquilo que você está procurando, sabendo aquilo que você está adorando, sabendo aquilo que você está buscando diante de Deus. E não uma procura aleatória que eu não sei o quê. Eu vou procurar Deus e, sei lá, vou procurar. Não é isso. Deus quer que nós saibamos disso. E então eu queria compartilhar com vocês mais um texto de Gênesis 1, 26, 27. E vamos tentar descobrir aqui da onde surge esse desejo de adorar, né? Em Gênesis 1, 26, 27, a palavra de Deus nos diz assim:
Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E em Gênesis 2:7, virando a página, outra coisa bonita também, que eu sempre sonhei em falar assim, vamos abrir a Bíblia em Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco. Eu sempre achei lindo isso, né? É um negócio bacana, eu acho muito legal. Um dia eu vou ser assim, adulto, assim, vou falar assim desse jeito. Em Gênesis 2, versículo 7, diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e veja só que interessante, meus irmãos, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Meus irmãos, eu acredito sinceramente que quando Deus nos soprou esse fôlego de vida, Ele colocou em nós, suas criaturas, a necessidade de adorarmos a Ele. Sabe, nesse momento foi colocado em nós essa necessidade. A gente, quem gosta de história, eu gosto muito de história, geografia, vira e mexe a gente vê aqueles documentários que tem naqueles canais de TV a cabo ou que passam às vezes na televisão aberta, e eles falando sobre civilizações antigas, e a gente vê que desde as mais remotas e profundas civilizações sempre houve essa necessidade da busca por um Deus, por um Criador. E mesmo aquelas civilizações que não tinham muito conhecimento, não tinham muita instrução, não sabiam muito bem o que estavam fazendo, elas estavam persistindo nessa busca. E a gente tem vários relatos, a gente pega ali aquelas inscrições que tem muito em caverna, a gente vê ali o pessoal se prostrando, existem relatos no Antigo Testamento, né, a gente vê desde o começo lá da história do povo, o povo se prostrando, não só diante de Deus, também como diante de outros deuses, e por aí vai. Acontece que quando Deus cria uma coisa, e Deus colocou esse sopro através do fôlego da vida, esse sopro, esse desejo de buscar a presença dele, esse desejo de adorar a Deus, para todas essas coisas que Deus cria, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele cria um genérico. E ele quer tirar o foco, ele quer mudar o nosso raciocínio, ele quer desviar a nossa atenção, ele quer nos afastar de Deus o tempo todo. Eu falo muito isso com os jovens, a gente tem vários exemplos. Casamento foi um plano de Deus, é uma coisa que Deus criou, acho que todos creem assim, não tem como pensar diferente. O que o diabo fez? Ele criou o homossexualismo. O sexo, que é para ser praticado entre marido e mulher, de uma forma saudável. O que o diabo criou? Masturbação. E por aí vai. E quando o inimigo olha para a questão da adoração, ele quer colocar intermediários. Enquanto Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, o diabo quer colocar intermediários, quer colocar pessoas, quer colocar coisas no meio desse relacionamento. Da mesma forma, enquanto nosso Salvador Jesus Cristo deu o seu sangue na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos dar a salvação, o inimigo das nossas almas, ele quer que a gente continue fazendo sacrifícios o tempo todo, para que nós nos afastemos do sacrifício que Jesus fez. Então, a gente tem que ter um pensamento muito delicado quando a gente fala sobre adoração e tudo que a gente pensa em relação à adoração. Entretanto, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que nada pode substituir essa semente que está dentro de nós. Por mais que se coloquem coisas nesse relacionamento, por mais que se coloquem situações, por mais que se coloquem métodos, por mais que se coloquem, seja lá o que for no meio, o homem continuará com esse anseio de buscar ao Senhor e de adorar ao Senhor. Efésios 1, 5, 6. Irmãos, essa passagem é maravilhosa. Efésios 1, 5, 6. A palavra de Deus nos diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Prestem atenção. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Efésios 1, 12 e 14. A palavra de Deus continua.
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, nós somos propriedade do Senhor. Nós fomos feitos para o louvor e a glória do nosso Deus. Queira o diabo fazer o que ele quiser, e isso ele não vai mudar jamais, porque nós fomos criados para louvor e a glória do nosso Senhor. A adoração, ela se expressa, meus irmãos, quando nós temos a consciência disso, tomamos a dimensão disso, e aí nos voltamos para Deus e reconhecemos tudo que Ele é, tudo que Ele representa e o quanto nós entregamos, o quanto somos para a honra e glória do Senhor. Sabe, não tem sentido a gente vir aqui, cantar, se derramar, se a nossa vida não está na presença de Deus. Não tem sentido. É muito pouco, é quase nada. E aí vem mais uma pergunta, e vem várias perguntas quando a gente fala de adoração. Uma outra pergunta que alguém pode fazer é por que devemos adorar? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 4, versículo 10. Mateus 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Essa passagem é conhecida, né, dos irmãos, é quando o Senhor Jesus estava lá no deserto, e aí Satanás chega ao Senhor e tenta tenta o Senhor, né, na verdade. E a última coisa que Satanás faz é dizer para o Senhor: olha, faz o seguinte, leva ele lá no alto do monte e fala: olha, tudo isso vai ser seu se prostrados me adorares. E aí Jesus Cristo dá essa resposta, que nada mais é que uma repetição do que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e versículo 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que a gente pode concluir disso? Que a adoração não deixa de ser uma ordem. Deus, Ele espera que a sua criatura, que foi feita à imagem e semelhança dEle, que foi feita para o seu louvor e glória, o adore. E quando a gente toma a consciência disso, não tem como não mudar a nossa postura diante de Deus, diante das coisas de Deus. Voltando lá àquela figura, o inimigo, uma das coisas que a gente pode ver que são mais importantes do reino de Deus, um dos índices que a gente pode usar para medir o quanto uma coisa é importante no reino de Deus, é o tempo que Satanás utiliza para estragar essa coisa. E uma das coisas que o inimigo sempre fala, e ele tenta, porque muitas vezes o inimigo sabe que você já é um servo de Deus e você não vai perder a salvação, mas ele continua ali. Alguém pode perguntar: mas por que ele continua ali? Porque ele quer te anular. Ele quer te anular no reino. Ele quer fazer com que você seja limitado, que você seja uma arma ineficaz. Enquanto, na verdade, se nós estivermos na presença de Deus, nós somos armas de longo alcance, né? E o Satanás, ele quer transformar a gente numa pistolinha, que deu 2 tirozinhos aqui, daqui até ali, que só deu um arranhado. E aí ele fica nos tentando, nos colocando, nos limitando em relação a isso. E aí ele vive tentando limitar a adoração também. Ele quer desviar a nossa atenção, como eu falei antes. Ele quer modificar a forma de culto, ele quer inserir algumas coisas, ele quer limitar a determinadas formas, a determinados jeitos, a determinados ritmos, a determinadas situações, a determinadas circunstâncias, ou simplesmente a um determinado templo religioso. Quantas pessoas aí fora, talvez eu seja um, talvez alguém aqui seja um deles, acreditam que muitas vezes só podem adorar ao Senhor quando estão aqui na igreja. E deixam de viver, talvez, o mais maravilhoso, que é a comunhão nossa diária lá na nossa casa, a nossa comunhão íntima ali, aquele momento que nós estamos sozinhos nos derramando diante de Deus.
1 Coríntios 3,16, tem uma palavra maravilhosa que vai derrubar esse conceito de Satanás. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meus amigos, se a gente precisava de um templo, a gente não precisa de mais nada, porque nós somos um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E a partir do momento que nós temos a consciência disso, a gente não precisa mais dessa parte física. Não que isso aqui não seja importante, claro que é. É muito importante estar aqui com os irmãos louvando. É uma ordem do Senhor, a gente tem que estar junto, a gente tem que se aquecer, a gente tem que estar aqui orando um pelo outro, batalhando, lutando na causa do Senhor. Mas nós não precisamos somente de uma igreja, de um lugar. Nós podemos chegar ao Senhor em qualquer lugar onde nós estejamos, porque nós somos um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e nós podemos adorar a Deus a hora que nós quisermos, da forma que nós quisermos, se estivermos adorando com sinceridade de coração. Mateus 27, 51. Os irmãos me perdoem que eu estou falando um monte de texto, né? Mas, enfim, vai aparecendo aí. O que não der para o irmão abrir. Mateus 27, 51. Tem uma das passagens também que eu acho muito linda. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Essa passagem aqui, ela relata logo depois que Jesus foi crucificado e morto. E ela tem um sentido muito forte. Antes do nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas não tinham acesso direto a Deus. As pessoas, para falar com o Senhor, para falar com Deus, elas tinham que levar o seu holocausto, entregavam ao sacerdote, e esse entrava no Santo dos Santos e aí conversava com Deus e entregava o holocausto. Quando Jesus Cristo morreu, e glória a Deus pela Bíblia que nos relata isso, o véu do templo se rasgou. Sabe o que significa, meu irmão? Você tem livre acesso ao Pai. Você pode chegar agora a hora que você quiser, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo está ali disponível para ouvir você falar e para falar com o Pai, para fazer essa ligação. Você não precisa mais intermediários. Glória a Deus porque nós temos os líderes religiosos, glória a Deus porque temos os pastores aqui na igreja, glória a Deus porque temos homens de Deus que pregam a palavra, glória a Deus porque temos professores na escola dominical, glória a Deus porque temos aqui pessoas que ministram o louvor, que são ungidas pelo Senhor. Mas você tem essa capacidade de louvar a Deus também. Porque o véu se rasgou para todos nós. E o acesso é nosso, é livre, a hora que nós quisermos. Está ali disponível para você utilizar. Irmãos, quando a gente se conscientiza disso, acontece o que acontece aqui em Hebreus 10, 19 e 22. Hebreus 10, 19 e 22. A palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Meus irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, e Deus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele, nós não tem jeito, a gente entra de qualquer jeito, a gente entra com intrepidez, a gente entra com vontade, a gente não se contenta com pouco, a gente quer estar na presença de Deus o tempo todo, a gente quer estar buscando, adorando e louvando ao Senhor todo o tempo da nossa vida. E de uma forma tão intensa, sabe? Uma forma tão intensa, que o Espírito Santo passa a controlar todo o nosso ser. O Espírito Santo, ele vai tomar conta das nossas atitudes, da nossa ação, do nosso desejo, do nosso querer. E o nosso querer vai ser único e exclusivamente colocar a nossa vida diante de Deus e adorar ao nosso Senhor. Por isso é que eu aconselho, meus irmãos, por isso que nós devemos adorá-lo. Essa é uma oportunidade que nós temos, é uma oportunidade que Deus nos dá. Mas aí nós, seres humanos,
nós somos terríveis, né? A gente sempre tem a mania de achar mais da gente do que deveria. E aí a gente pode achar com isso tudo, com esse papo de adoração, e de que temos que adorar a Deus, e que Deus mandou a gente adorar a Deus, e de que Deus é um Deus zeloso, não admite outro Deus. A gente pode começar a achar que Deus precisa de adoração, que Deus precisa da gente, que Deus precisa do nosso amor. Isaías 6:1-3 vai começar a quebrar um pouquinho isso também. Isaías 6, de 1-3. Vai quebrar também um pouquinho desse conceito. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, Deus não precisa de adoração. O céu já está cheio de adoração, sabe? Deus não precisa. Mas, no entanto, Deus quer ver adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus quer contemplar essa característica em nós, que somos criaturas dele. Não porque ele precise de amor também, porque a gente vai ver aqui em 1 João 4:8. E aí, usando aqueles pastores antigos, lá no final da Bíblia... 1 João 4, eu acho isso tão bonito, né? Legal, né? Eu cresci assim, né, gente? Eu acho isso lindo até hoje. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se alguém acha que Deus precisa de amor, está perdido, porque aqui a palavra de Deus diz que o próprio Deus é o amor. O amor é Deus, Deus não precisa. Deus não precisa da sua adoração, Deus não precisa do seu amor. Porque, como diz aquelas frases de caminhão batido, né, que a gente vê em tudo quanto é caminhão na rua, Deus sem você vai continuar sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. E Deus, ele quer que a gente usufrua da possibilidade de termos uma comunhão com ele. Deus é tão misericordioso, Deus é tão maravilhoso, que mesmo nós não sendo merecedores de nada, mesmo nós não sendo dignos de estar na presença de Deus, mesmo nós não sendo dignos de entrar pelo véu do santuário, ele se inclina e ouve a nossa oração. Ele quer ver em nós adoradores verdadeiros, adoradores que adorem em espírito e em verdade. E qual a característica de um adorador? Salmos 18, versículo 1 e 2. Vai falar sobre essa característica do adorador. Eu gosto muito de Davi. Gosto do Davi daqui, mas gosto do Davi também da Bíblia. Porque Davi era um cara que adorava, né? Davi vencia a batalha, adorava. Perdia a batalha, adorava. Perdia o filho, adorava. Ganhava, adorava. Fazia coisa errada e adorava. E nesse salmo aqui, versículo 1 e 2, Davi faz um... E assim, o que eu acho também interessante, assim, a singeleza das palavras que ele usa. E as palavras são singelas, mas são profundas. E ele fala com toda a simplicidade. Uma característica de um adorador. Aliás, acaba que ele fala várias características. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Um verdadeiro adorador, ele tem amor profundo a Deus. Sabe, Davi aqui, ele demonstra um amor profundo, uma devoção, uma dependência, uma obediência. Davi aqui mostra que a vida dele está baseada no rochedo que é o Senhor. O verdadeiro adorador, ele tem que ter essas características de Davi. O verdadeiro adorador é aquele que adora com essas características de amor tão profundo, mas tão profundo, que ele acaba atingindo o nível que Jesus Cristo nos fala aqui no capítulo 4, versículo 34 de João. João 4:34, Jesus Cristo diz assim: Disse-lhe Jesus:
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Meus irmãos, a comparação com a comida é fantástica. Porque sem comida a gente não vive. A comida de Jesus era fazer a obra do Senhor, era fazer a obra de Deus, era fazer a obra daquele que o enviou. Nada mais tinha sentido. O que é mais importante na nossa vida do que a comida, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá saúde? Não tem. E Jesus compara fazer a obra do Senhor com a própria comida dele. O verdadeiro adorador, ele tem essa característica. Em primeiro lugar, adorar ao Senhor. Como a palavra fala, buscam primeiro o reino de Deus. E aí você pode ter milhares de problemas, milhares de coisas que assolam sua vida, milhares de situações que vão querer te derrubar. Mas se você é um verdadeiro adorador, meu irmão, isso não vai te derrubar, porque a sua comida, a sua prioridade, o seu amor profundo estão baseados no Senhor. A sua rocha, a sua fortaleza é o Senhor. O Espírito Santo que habita em você, vocês lembram disso, afinal somos templos do Espírito Santo. Ele vai fazer uma obra na sua vida, ele vai encher você de amor, ele vai te conscientizar de que o mais importante nessa vida é o espiritual. O mais importante nessa vida é buscar a presença do Senhor. E aí, nós homens, mais uma vez, podemos nos achar, né? Olha, Senhor, eu te amo tanto, eu sou tão bonzinho, eu sou tão amável. Eu brinco dizendo que eu sou um florzinha de Jesus, né? Eu não sei se eu estou ficando... Eu falo muito isso para os jovens. Eu não sei se eu estou ficando mais velho ou se eu estou ficando mais crente. Mas as coisas têm me emocionado muito. Hoje eu estava orando no meu carro e eu lembrei da minha família. Liguei para minha irmã, ela tomou um susto, pulou, deve ter pulado lá do trabalho dela. Não consegui nem falar as palavras, mas entre os balbucios lá, eu falei assim, minha irmã, eu te amo, e eu estou orando por você, e queria falar mais coisas e não consegui. Logo em seguida, meu primo que está aqui me ligou, lá no meu trabalho, a gente conversou, e aí quando eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar, e chorava. E aí talvez a gente comece a ver em nós essa característica e algo pode dizer para nós assim, poxa, você é tão bonzinho, você é tão legal, você é tão florzinha de Jesus, você é um doce, né, na presença de Deus. E você é bom, porque você ama, você tem esse amor. Mas esse amor do adorador, ele não vem de nós. E a gente tem que ter ciência disso, porque, como nós vimos, nós somos criaturas. Esse amor, ele só pode ser adquirido quando estamos na presença de Deus, porque esse amor é do próprio Deus. Esse amor não é nosso. Nós não temos a capacidade de amar dessa forma. Romanos 5:5. A palavra de Deus diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meus irmãos, quando somos adoradores verdadeiros, o Espírito Santo faz parte da nossa vida, porque nós somos templo do Espírito Santo, ele passa a habitar. Esse amor, ele invade o nosso ser. E aqui ele fala, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É um amor que é transbordante, é um amor que nós não conseguimos entender a dimensão. E aí a gente começa a passar por problemas na nossa vida. E alguém pode pensar assim, poxa, mas talvez ele não tenha problemas, talvez o irmão tal não tenha problema, mas todos nós temos problemas. E aí a gente continua adorando, a gente continua louvando, a gente continua... E a gente mesmo, a gente não entende o porquê que a gente está agindo dessa forma. Porque a gente começa a olhar e o nosso eu carnal, né, e o inimigo fica lá no nosso ouvido. Filhão, olha só, Deus te abandonou porque você foi assaltado, Deus te abandonou porque você foi demitido do seu trabalho, Deus te abandonou porque você está doente, você vai na igreja todo dia, todo sábado, todo domingo, você está na igreja e você está passando por essa privação. Mas mesmo assim, quando o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, a gente ignora isso e a gente mesmo não entende o porquê que isso acontece. De uma forma tão profunda, meus irmãos. Como o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 8, 35 e 39. E essa palavra, meus irmãos, quem tem muito tempo de igreja, talvez quem não tenha muito tempo de igreja também, já deve ter escutado milhares de vezes. Mas eu vou desafiar os irmãos agora a escutarem
a palavra de Deus agora, Romanos 8, 35, 39, com toda a força do seu coração, aplicando isso na sua mente, e aplicando isso no seu coração, e tentando aplicar isso na sua vida, porque isso aqui é profundo demais. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, quando nós temos o Espírito Santo, a gente não vira super-homem. A gente não ganha um cinto de utilidades ali, que a gente vai sacar uma coisa maravilhosa. A gente não começa a fazer mágica. Mas o Espírito Santo, ele participa da nossa vida de uma forma tão intensa, que tu vai ver doença, tu vai ver problema, tu vai ver seja lá o que for, mas você não vai querer nem saber, porque você tem um Deus que está andando contigo, um Deus maravilhoso que te deu acesso a Ele, um Deus maravilhoso que se inclina e ouve a sua oração, mesmo você não sendo merecedor de nada. Um Deus tão maravilhoso que Ele sabia que a gente não tinha capacidade para amar dessa forma. E aí Ele nos concedeu o amor. Ele nos concedeu esse amor para que nós pudéssemos amar dessa forma aqui descrita. E tudo parece tão pequeno, sabe, meus irmãos? Será que nós temos a dimensão disso? Sabe? Nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos colocar isso em prática, esse amor. Precisamos tomar a dimensão de que o Espírito Santo realmente faz parte da nossa vida, tomar posse das promessas de Deus, nos aproximar, nos chegarmos o mais profundo de intimidade, nos derramarmos diante de Deus, nos aproximarmos. E a cada dia, Deus nos dá mais uma oportunidade. Porque muitas vezes a gente, sinceramente, meus irmãos, muitas vezes a gente não está com disposição. Muitas vezes a gente não está afim. Mas Deus está ali, nos dando cada dia mais uma oportunidade para nós nos chegarmos a Ele e conversarmos com Ele e nos rendermos. Eu imagino Deus nos olhando e, por Deus ser amor, Ele vai vendo a gente. Ele, muitas vezes na minha vida, talvez Ele me olhe e fala: Flavinho, eu não tenho isso para você, meu filho. Volta. Cara, você está fazendo tudo errado. Cara, ouve minha palavra. Aí ele bota um irmão para falar. Ele bota um pastor aqui pregando para falar. Ele bota um outro irmão falando. Ele faz você abrir a Bíblia e a Bíblia te dá um tapa na cara e a gente vai fazendo errado. Mas ele continua disposto a que você tenha intimidade com ele. Ele continua te dando oportunidade de chegar a ele. Tiago 4, versículo 8, a primeira parte. Já estou terminando, tá, irmãos? Tiago 8. 4, versículo 8, a primeira parte. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que uma coisa que deveria ser pura e simplesmente obrigação nossa. Nós somos criaturas. Ele nos criou. Ele nos criou para louvor e glória dEle. Então, nada mais justo e correto do que nós adoremos a Ele. Então, deveria ser pura e simplesmente obrigação. Olha, meu filho, não quero nem saber. Você vai me adorar e pronto, acabou. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele acaba premiando a gente pela nossa busca. Deus, quando Ele enxerga em nós um coração verdadeiro, quando enxerga em nós um adorador que adora em espírito e em verdade, Ele se inclina a nós. Ele ouve a nossa oração. Ele se chega a nós. E de uma forma tão maravilhosa, como está escrito lá em Jeremias 29. Jeremias 29, de 11 a 14, a primeira parte. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor tem para você, meu irmão. E para mim também. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim o que desejais.
Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a minha vida. Deus quer mudar a minha sorte. Deus quer viver um relacionamento puro, um relacionamento direto conosco. Um relacionamento onde nós, criaturas dele, nos entreguemos a ele e deixemos ele fazer a obra dele na nossa vida. Ele quer nos usar, ele quer nos moldar, ele quer nos ensinar, ele quer nos guiar, ele quer nos orientar, ele quer estar do nosso lado o tempo todo. Basta a gente ter disposição para isso. Porque ele não faz nada contra a nossa vontade. Ele é tão maravilhoso até nisso, que ele não obriga a nada. Filhão, quer sofrer, azar o teu. Sabe? Você não quer? Tudo bem, mas eu estou aqui, sabe? Eu estou aqui, à sua disposição. Então, meu irmão, vem à igreja, sabe? Louve, cante, adore, compre CD evangélico, ouça no carro. Eu faço muito, a minha devocional eu faço muito no carro. Eu boto lá o CD, aí despacho a minha filha, despacho minha esposa, aí sigo o meu trabalho, aí vou chorando, vou louvando, vou conversando com Deus ali. Faça isso, meu irmão. Mas não fique só nisso. Entregue sua vida a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor de uma forma como nunca você entregou. E eu não digo simplesmente no ato de vir aqui e se render ao Senhor, naquela atitude linda e correta que nós fazemos em mostrarmos ao mundo a nossa fé. Não, se entregue a tua vida em cada momento, na tristeza, na doença, no problema. Coloque sua vida na mão de Deus. Não se contente de dar o pouco, assim, um pouquinho só, o mínimo, o que sobra, o tempo que resta. Coloque Deus como prioridade da sua vida. Adore ao Senhor com louvores. Adore ao Senhor, seja lá com o que for, com a palavra, mas principalmente, meu irmão, adore ao Senhor com a sua vida. Adore ao Senhor com a sua atitude diante das coisas. Adore ao Senhor com a sua integridade. Adore ao Senhor com o seu testemunho. Adore ao Senhor com o desejo louco e incontrolável de falar desse amor maravilhoso que você pode usufruir para os outros que estão lá fora morrendo, sem sentir essa presença de Deus. Então, meus irmãos, é isso que eu queria compartilhar. Deus sempre te dá mais uma oportunidade. Hoje, talvez seja mais uma oportunidade. Daqui a pouco nós teremos a ceia. Daqui a pouco a gente vai ceiar. E a palavra é tão maravilhosa que ela diz: examine-se o homem a si mesmo. Uma música vai ser tocada daqui a pouco. Vamos servir a ceia. Aproveite esse momento, meu irmão, meu amigo. Coloque a sua vida mais uma vez na mão de Deus. Pense um pouco sobre o teu relacionamento. Como você tem andado. Sobre as barreiras que talvez você tenha colocado diante de Deus e o seu relacionamento, porque nós construímos as barreiras. Quando não construímos barreira, nós cavamos um poço, o que também nos afasta de Deus. Coloque, sabe, aproveite para quebrar qualquer barreira, se derrame diante do Senhor, coloque a sua vida de uma forma como você nunca colocou antes e aproveite das maravilhas que o Senhor tem para te dar. Não só hoje, como amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois. E mesmo quando o culto terminar. Tem uma frase que eu gosto muito, eu falei isso no culto jovem, e eu gosto muito dessa palavra. Quando o culto aqui terminar, você lembre-se que você presta um culto ao Senhor na sua vida lá fora. O meu desejo, meu irmão, é que você preste um culto ao Senhor na sua vida. Que a sua vida, assim como a minha, seja uma vida de adoração e louvor. E seja um verdadeiro culto ao nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Toda honra, glória, louvor e poder ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo. E, Senhor, que essa palavra não volte vazia, Senhor. Espero, Senhor, e meu desejo, a minha oração é que nós não nos conformemos, Senhor, em ficar nessa vida de mesmice, vindo aqui, nos enchendo e nos esvaziando logo assim que saiamos, Senhor. Que nós possamos nos encher e continuar cheios no dia a dia, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo.
Que o Espírito Santo possa ser o nosso melhor amigo, que o Espírito Santo possa andar ao nosso lado, caminhar conosco, nos guiar, nos orientar e fazer parte na nossa vida de uma forma maravilhosa, Senhor. De uma forma que nossa mente, o nosso racional não tenha noção de como o Espírito Santo possa atuar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se inclina até nós. Muito obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração. Muito obrigado por essa casa aqui. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Perdoe nossos pecados. Esteja conosco agora também. Amém. Você pode glorificar ao Senhor, querido. Você não é proibido a isso. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Aleluia. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo, e celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei A ti, a ti, ó Deus, o meu viver. Ouve a Ele. contarei as tuas obras, Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos
Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. O Senhor é maravilhoso.